1 Tessalonicenses capítulo 5, estamos na reta final dessa carta. Esse ano a gente termina, com certeza, irmãos, inclusive a segunda. E, irmãos, eu havia anunciado, inclusive lá no grupo do WhatsApp, e era o meu planejamento, pregar hoje nos versos 16, 17 e 18, falar sobre alegria, oração e gratidão. Até por isso eu mandei nossa irmã escolher os louvores de acordo, né? Só que aí eu fui preparar, né? Fui estudar, e aí eu não consegui sair da alegria, não. Então eu vou pregar hoje só sobre alegria nessa manhã, então vai ser só o verso 16 hoje. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16. E eu vou explicar por quê. Porque existem alguns assuntos na Bíblia, irmãos, que assim, ele é tão falado do início ao fim dela, que é difícil a gente... Eu vou falar com vocês que foi um dos esboços mais difíceis de preparar dessa carta. Por quê? Porque alguns assuntos, eles são tão amplos na Bíblia, e eles são abordados na Bíblia de várias perspectivas, né? De várias formas diferentes. Alguns assuntos se aplicam de maneiras diferentes na vida cristã, que às vezes, mesmo o verso sendo simples, não é querer complicar, mas é porque quando Paulo fala apenas estejam sempre alegres, a gente tem, e ele tem, né, o apóstolo como pano de fundo, tudo que a Bíblia fala sobre alegria. Então, provavelmente Paulo dava mais detalhes para a igreja de Tessalônica sobre alegria. Na carta ele só está de forma bem breve resumindo, né, falando, ó, sabe aquele assunto da alegria? Então, estejam sempre alegres. Então, e outra coisa importante que eu desejo muito que todo cristão entenda, é que a Bíblia explica a própria Bíblia, certo? Eu não preciso pegar conceitos de outros lugares ou inventar para poder explicar a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, às vezes, um verso simples como esse, mas que tem todo um conteúdo bíblico de Gênesis e Apocalipse, que justifica ele, que dá respaldo para ele, e é assim que devemos estudar a Bíblia e também pregar. Então é um assunto que a Bíblia fala muito sobre alegria e que foi difícil simplificar ele e resumir ele nessa pregação. Por isso que você vai ver, no final você vai ter aquela impressão, pô pastor, mas você falou que demorou tanto para elaborar esse esboço, mas é exatamente isso, irmãos. Vamos dizer assim, a pregação não é um seminário, né? Não é um estudo bíblico que a gente pode ir com o tempo. A gente precisa resumir ali brevemente na pregação ali. Então, e de forma simples, né? Porque eu sou um pregador que eu não gosto de complicar as coisas. Então, busco sempre simplificar. Então, esse é o motivo de eu ter, ao mesmo tempo, ficado só no verso 16 e, ao mesmo tempo, dei um pouquinho de trabalho para poder simplificar esse assunto. Mas vamos lá, e à medida que eu for falando, vocês vão entender um pouco. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: estejam sempre alegres, ou em algumas traduções, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, ou na minha tradução NAA, estejam sempre alegres. Façamos mais uma oração. Senhor Deus, eis a tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações nesta manhã, nesse verso e nesse assunto que é tão importante, Pai, que o Senhor trata de forma superabundante na tua palavra, que é o tema da alegria. Pai, que o Senhor nos dê entendimento nessa manhã, que o Senhor me ajude a ser simples e ao mesmo tempo ajudar os meus irmãos a entender quão importante é a alegria para a vida cristã. Amém? Estejam sempre alegres, né? Ou regozijai-vos sempre no Senhor. Para começar, como que normalmente a gente define alegria, né? Ou como que a gente pensa sobre a alegria? Normalmente a gente, de forma bem simples, a gente pensa na alegria como aquele momento em que a gente está sorrindo, né? A alegria, ela normalmente é manifesta, especialmente no nosso rosto, né? Ela manifesta através de um sorriso, ela manifesta através de um semblante leve, né? Você já conheceu pessoas que, ao olhar para o semblante dela, você nunca conversou com ela, ou você não precisa conversar com ela, mas ao olhar para o semblante, para a expressão facial dela,
você nota que as coisas não estão bem? Quem já teve essa experiência? E às vezes te dá até vontade de chegar perto dessa pessoa, né? Seja na igreja, seja publicamente, ou na rua. Às vezes, eu me lembro de uma experiência de um rapaz, que na primeira igreja que eu me converti, ele começou a ir na igreja porque ele começou a namorar uma das obreiras da igreja. E eu me lembro que quando os primeiros cultos que ele começou a ir, era um semblante, assim, nunca tive a oportunidade de falar nem com ele isso, mas me marcou porque eu olhava para ele nas primeiras vezes que ele ia na igreja e era aquele semblante caído, sabe, assim, te passa aquela sensação, às vezes até, que você não consegue explicar assim. E aí ele, pouco tempo depois, questão de alguns meses na igreja, ele foi, na época a igreja fazia encontro com Deus, alguém aqui vocês já devem ter ouvido falar, e ele foi nesse encontro com Deus. E no encontro com Deus ele se converteu, e de fato ele está firme até hoje, graças a Deus. E meus irmãos, assim, ó, eu trabalhei nesse encontro, depois do encontro o semblante dele foi outro, porque às vezes é isso, às vezes o semblante ele manifesta o estado de espírito da pessoa, né? Então a gente trata a alegria assim, tanto que às vezes a gente pode ter uma impressão errada também, né? A gente pode ter uma impressão errada também, de que às vezes a gente pode ver a pessoa rindo ali e achar que ela está alegre, mas não está. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente baseia a alegria na expressão do rosto e também no corpo, né? Tem pessoas que andam meio cabisbaixo, como diriam alguns, né, arrastando chinelinha, né, não tira nem o chinelo do chão. Eu sou assim, mas eu ando arrastando chinelo. Então, às vezes a pessoa tem esse, né, às vezes pessoas andam curvadas e tal. Então, a gente pensa a alegria muito assim, visivelmente, muito da aparência. E os conceitos, se você olhar no dicionário ou na psicologia, eles vão dizer basicamente isso, eles vão fazer a diferença entre alegria e felicidade, onde a alegria, eles dizem, é um estado momentâneo, que normalmente é resposta a algo bom que acontece na sua vida, e a felicidade eles tratam como algo constante, né? Como algo mais sólido. Então você pode se considerar uma pessoa feliz, mas que é feliz, mas que num determinado momento você está triste por uma notícia que você recebeu, ou por algo que você viu. Às vezes um vídeo que a gente vê na internet deixa a gente meio pesado, mas se alguém te perguntar se você é feliz, você vai dizer que é feliz, porque a alegria normalmente é tratada como algo momentâneo, como algo que vem em resposta a uma situação, uma boa notícia que você recebeu, algo bom que aconteceu na sua vida, ou as coisas estarem indo bem e tal, né? Só que, meus irmãos, e a felicidade como esse algo mais constante, mais permanente. Porém, meus irmãos, quando a gente vai para a Bíblia, a gente não vê muito a Bíblia falar sobre felicidade, não da forma como a gente fala hoje. A Bíblia fala bastante sobre alegria. Porque quando a gente estuda a Bíblia, esse conceito de felicidade e alegria, ele não é muito diferente. A Bíblia não fala muito sobre felicidade, mas ela fala bastante sobre alegria. E o que hoje em dia as pessoas tratam como felicidade, que é aquele estado de espírito, de alma, em que mesmo apesar das dificuldades e situações, você se considera uma pessoa feliz, na linguagem bíblica, e essa é a que a gente deve adotar, na linguagem bíblica, esse conceito é traduzido na palavra alegria. Quando a Bíblia vai falar desse estado de alma, de espírito, vamos dizer assim, desse estado em que você, apesar das situações, é uma pessoa feliz para a modernidade hoje, na Bíblia ela chama de alegria. Então, biblicamente, a alegria é esse estado em que você se encontra, em que você está, na verdade, que você é, apesar das situações. Então, esse é o conceito de alegria na Bíblia, né? Só que olhe para vocês verem, meus irmãos. Normalmente a gente define alegria da forma como, vou dizer assim, tá? Como o mundo define. Então a gente trata a alegria como uma emoção, e é uma emoção, ou um sentimento que é basicamente em resposta às coisas. Então, se eu te perguntar se você está alegre nessa manhã, e por quê, você pode me dar alguns motivos. Essa semana foi bênção, essa semana aconteceu isso, pastor, me deixou muito alegre, me deixou muito feliz, etc, etc. E às vezes a gente pensa a alegria como algo que a gente não tem controle.
Eu não tenho controle sobre a alegria. Talvez se eu falasse com você, ô irmão, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre. A gente usa como sinônimo. Você tem que estar alegre. Ô pastor, mas como é que eu vou estar alegre? Se aconteceu isso e isso na minha vida, se está acontecendo isso, isso e isso. Eu não consigo, pastor. Diante de uma situação dessa, eu não consigo estar alegre. Porque a gente pensa a alegria como algo que a gente não tem controle. E como uma mera reação às coisas que acontecem. E quando a gente lê versículos como esse, a gente então fica meio assim, peraí, é difícil de entender, né? Porque olha o que Deus diz no verso: estejam sempre alegres. É meio difícil de entender, porque em primeiro lugar, como que Deus pode me ordenar? Porque aqui é um mandamento, tá? Aqui é uma ordem, vamos dizer assim. Não é um pedido, não é um conselho, aqui é um mandamento. Estejam sempre alegres. Primeira coisa, a gente pensa, como que Deus pode me mandar, né? Em certo sentido é isso, o mandamento é isso. Como que Deus pode me ordenar ou me dar um mandamento para que eu esteja sempre alegre? Se a alegria é algo que eu não controlo, se a alegria é algo que assim, é um sentimento que brota, pastor, quando as coisas boas acontecem ou quando as coisas estão bem, como que Deus pode pedir que eu esteja alegre? E detalhe, quando a gente lembra o contexto dessa carta e dessa igreja de Tessalônica, aí é que fica mais estranho entender esse versículo. Porque eu não sei se quem está acompanhando desde o início vai lembrar, lembrando que tem todas as pregações gravadas, e para aqueles que têm acompanhado desde que a gente veio para cá, no capítulo 2, Paulo fala que essa igreja estava passando por duras perseguições. Então você imagina, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava sofrendo duras perseguições. E não é perseguição que a gente sofre hoje não, do pessoal chamar a gente de crente, né, quente e tal. Não é essas perseguições de internet, que o pessoal fala, crente é arcaico, crente é doido, ser crente é pra gente infeliz. Não é essas perseguição assim, bem, que os nossos primeiros irmãos iriam até rir, né, do que a gente chama de perseguição hoje. Não é o meu vizinho implicar comigo porque eu sou crente, não é disso. A perseguição dessa igreja de Tessalônica, nesse período em que Paulo escreve, era uma perseguição física. Era uma perseguição que, inclusive, Paulo vai falar no capítulo 4, alguns irmãos haviam já morrido por causa dessa perseguição. Então, a igreja para quem Paulo escreve e para quem Deus está dizendo estejam sempre alegres, era uma igreja que estava naquele atual momento em que Paulo escreve, passando perseguição. E perseguição grave de inclusive serem ameaçados e alguns terem morrido nessa perseguição. Inclusive no capítulo 4 ele falou sobre a questão de como tratar o luto, de como lidar com a morte. Por quê? Porque essa igreja tinha perdido irmãos e familiares mortos por causa da fé em Jesus. E eles estavam assim, sem saber o que acontecia com aqueles que morriam em Cristo Jesus. Preguei isso no capítulo 4. Então, quando a gente para e lembra o contexto, quando a gente não lê apenas o versículo isolado, né? E a gente vê que essa era uma igreja que estava sendo perseguida e que estava em meio ao luto, e que estava muito abatida com o luto daqueles entes e familiares e irmãos queridos que morreram por causa da fé. No verso 16 do capítulo 5, Deus vira para eles e diz assim: estejam sempre alegres. Como assim, Deus? Como assim? Se você vier no final do culto me contar os problemas que você passou essa semana ou que você tem passado, e eu virar para você e falar assim: meu irmão, minha irmã, apesar disso, esteja sempre alegre. Talvez você vai se ofender comigo. Talvez você nunca mais vai me procurar. Você nunca mais vai procurar o pastor para aconselhar. Eu não. Eu sentei para conversar dos meus problemas com o pastor e ele até falou algumas coisinhas, mas no final virou e falou para mim ficar alegre. Apesar disso, esse pastor está me desrespeitando. Como assim? Ele não ouviu nada que eu falei? Eu estou contando para ele motivos pelo qual eu estou quase querendo morrer, igual Jó quis, e ele está falando para mim estar sempre alegre, para mim ficar alegre apesar disso, para mim vir no culto e cantar, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Esse pastor, ele está me desrespeitando, eu estou quase ofendido com isso. Mas meus irmãos, é isso que Deus está fazendo aqui nesse verso. Ele está virando novamente para uma igreja
sofrendo dura perseguição, lidando com o luto, e Deus está dizendo para eles o quê? Estejam sempre alegres. Como assim? Como que Deus pode me ordenar como que Deus pode ordenar sentimento? Eu não consigo produzir sentimento, eu não consigo produzir emoção. Pois bem, meus irmãos, por isso que eu comecei falando dessa diferença da forma como compreendemos hoje. Porque a forma como a Bíblia entende a alegria é sim uma emoção básica do ser humano. Quem já assistiu o filme infantil Divertidamente? Quem já assistiu? Não, gente? Então assista. O desenho da Pixar. Divertidamente. O desenho trata das emoções. É um excelente desenho para mostrar como que as nossas emoções agem dentro de nós ali. Ora a gente está alegre, ora vem a raiva, e no momento seguinte vem o medo. É um desenho muito educativo e muito bom. A principal emoção nesse desenho é a alegria. Ela é que é a líder. É a alegria. Por quê? Porque, obviamente, sim, a alegria é uma das principais emoções da nossa vida. E aqui, na Bíblia, a alegria, como eu disse, não é esse estado temporário. Não é um estado temporário. Não é um sentimento que é como uma montanha-russa que ora eu sinto, ora eu não sinto. Quando a Bíblia fala sobre alegria, e aí você vai entender por que Deus ordena. É que sim, a alegria, ela é uma resposta, ela é uma reação às situações que acontecem, do jeito que as coisas estão. Mas o que eu quero ajudar os irmãos a entender nessa manhã é por que Deus pode virar para a gente e ordenar que a gente seja sempre alegre. E eu simplifiquei isso em dois ou três, em 2 pontos. Em primeiro lugar, por que Deus pode ordenar para a gente e apelar a nós que a gente sempre esteja alegre? Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus pode ordenar as nossas emoções, especificamente falando da alegria. Deus pode sim virar para nós e dizer, estejam sempre alegres. Em primeiro lugar, porque a fé em Cristo Jesus, o novo nascimento, ele afeta também as nossas emoções. Então, a primeira razão por que Deus pode ordenar a nós que estejamos sempre alegres. Porque quando a gente crê em Jesus e quando a gente nasce de novo, e a gente diz, né, e nós ganhamos um novo coração, essa fé em Jesus, ela também afeta e deve afetar as nossas emoções. Por que eu digo isso? Porque normalmente quando a gente fala sobre o novo nascimento, quando a gente fala, eu creio em Jesus, eu depositei minha fé em Jesus e eu agora sou uma nova pessoa, eu sou um novo homem e uma nova mulher. Quem aqui já é um novo homem e uma nova mulher? Quando a gente aborda o novo nascimento, essa mudança de vida que Cristo gera em nós, normalmente a gente trata mais desse assunto abordando o lado moral e comportamental, sim ou não? Por que eu sou uma nova pessoa? Porque antes eu fazia isso, isso e isso, e hoje eu deixei de fazer. Antes eu não fazia isso, isso e isso, e agora eu faço isso, isso e isso. Antigamente eu não queria saber de ir no culto, de congregar, de levantar cedo no domingo de manhã para ir para o culto, cantar, adorar a Deus, eu agora faço. Antigamente eu só ouvia música do mundo, agora eu ouço louvor. Antigamente eu mentia, agora eu não minto mais. Antigamente eu me prostituía e etc, 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 hoje eu não faço mais. Antigamente eu não orava e hoje eu oro. Antigamente eu não contribuía, não ofertava, não ajudava ninguém financeiramente, hoje eu sou um fiel contribuinte, generoso da igreja, da casa do Senhor. Então a gente, às vezes, a maioria das vezes que a gente aborda a forma como a fé em Cristo Jesus muda a nossa vida, a gente aborda desse lado comportamental e moral. Antigamente eu defendia outros valores e ideologias, hoje eu defendo Deus, pátria e família, né? Assim que o pessoal costuma dizer, né? Hoje eu sou contra o aborto. E a gente trata desse lado de moral, de comportamento. Antigamente eu só usava roupa curta, roupa que mostrava meus músculos e tudo mais. Agora eu sou comportado até na forma de me vestir. A gente aborda essa mudança
que a fé gera em nós, muito do lado comportamental e moral, e tudo isso é bom. Jesus faz essa mudança mesmo. Ele muda o interior, que isso expressa da forma exterior. Mas, meus irmãos, a fé também afeta as nossas emoções. E isso, às vezes, a gente não pensa muito. A gente não pensa muito. A fé influencia a forma como a gente também controla as nossas emoções, porque sim, a gente tem controle sobre as nossas emoções. A nossa geração é a geração a que mais fala sobre inteligência emocional. Quem já ouviu falar disso? Inteligência emocional. Eu vou fazer um curso de inteligência emocional. Para quê? Para mim saber controlar minhas emoções. E aí o pessoal hoje em dia, as propagandas de marketing aprenda a controlar suas emoções, senão você não vai prosperar na sua empresa. Até o lado do empreendedorismo fala de controle emocional e mostra como que isso influencia até mesmo a sua vida financeira. Se você não tiver controle emocional, você não vai ter controle do seu dinheiro. Tem todas essas relações hoje em dia. A Bíblia já falava isso há muito tempo. E a fé, ela transforma a forma como a gente lida e controla as nossas emoções. Um dos livros mais importantes da história do cristianismo foi escrito por Jonathan Edwards. Ele escreveu o livro no ano de 1746. E esse livro existe até hoje. Qual é o nome do livro? Talvez você conheça. Afeições religiosas. A palavra afeição a gente não usa muito. Hoje a gente usa mais a palavra emoções, né? E religião também, a gente hoje em dia usa muito o lado negativo, mas existe um lado positivo da religião. A gente é religioso, tá, irmãos? Aqui eu já fui muito assim, eu não sou religioso. Não, a gente é religioso. A questão é qual religião a gente está praticando, se é a certa ou se é errada, se é do jeito certo ou do jeito errado. Mas a gente é religioso sim. Então o Jonathan Edwards, ele escreveu esse livro sobre afeições religiosas. E o que ele queria mostrar? É um excelente livro, às vezes um pouco difícil de entender, mas vale a pena você tentar pelo menos entender o que ele diz nesse livro. Mas basicamente o que ele diz é mostrar como que as emoções, e aí não só a alegria, mas todas as emoções, são importantes para a vida cristã, são importantes para a verdadeira vida cristã. Em outras palavras, o que ele vai dizer é que a forma como Deus não só transforma a nossa forma como lida com as emoções, como é esperado da verdadeira fé, que ela transforme a nossa forma de lidar com as verdadeiras emoções. Tanto que no livro dele ele vai dizer, inclusive, que a gente consegue, um dos sinais de uma verdadeira fé, de uma verdadeira conversão, é a forma como a pessoa lida com as suas emoções. Se não só o comportamento, o tamanho da roupa, ou antigamente a pessoa falava palavrão, agora não fala mais, a forma de falar mostra se você converteu. Não apenas isso, mas ele diz que até mesmo a forma como a gente lida com as nossas emoções pode ser um sinal de uma verdadeira conversão. Porque para ele, a verdadeira conversão vai mudar a forma que a gente lida com as emoções. E ele escreveu isso numa época de avivamento. Deus usou ele para ter um grande avivamento. Só que, como em todas as épocas, toda vez que tem grandes avivamentos, grandes conversões, também acontecem muitas falsas conversões. E na época dele não foi diferente. Então, num período em que tinha, sim, um grande avivamento acontecendo, milhares de pessoas se convertendo, também tinha centenas de pessoas que apresentavam sinais de conversão, mas que eram falsas conversões. Como a gente tem nas nossas igrejas. Ou você acha que todo mundo que frequenta a igreja é convertido de verdade? Não. Nem todo mundo que está no hall de membros, ouso dizer que nem todo mundo que se batizou se converteu de verdade. Então isso sempre existiu. E aí ele escreve esse livro para mostrar que a gente não pode se prender apenas nessas questões visíveis. A gente também precisa analisar, em primeiro lugar na nossa própria vida, se a fé em Jesus está afetando a forma como a gente lida com as nossas emoções. Porque, resumindo, sim, a fé em Jesus muda até mesmo a forma como a gente lida com as nossas emoções. É por isso que a gente canta que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É por isso que a gente costuma dizer que nós, crentes, somos o povo mais feliz dessa terra. Por quê? Porque, às vezes, não pensando muito, mas sim,
A fé em Jesus muda. Quantas pessoas não têm aquele testemunho de eu me converti, eu era bandido, eu era chefe do tráfico, me converti. Quantos de nós não tem esse testemunho que a gente considera grande testemunho, de que eu era isso, eu matava, ameaçava e agora eu não faço mais? Mas você poderia dizer o seguinte: antes de eu conhecer Jesus, eu não só me considerava, como pessoas ao meu redor podem testificar, de que eu era a pessoa mais triste e infeliz da minha família, da minha casa ou do meu contexto social. Mas agora eu conheci Jesus. E eu arrisco dizer que não tem ninguém mais feliz do que eu. Irmãos, eu sou uma pessoa que às vezes digo isso. Eu me considero a pessoa mais alegre e feliz desse mundo. Eu às vezes já encontrei pessoas que eu acho que disputam comigo. Mas eu olhando para dentro de mim, me conhecendo, inclusive quando eu estou sozinho, é que eu sou muito feliz, eu sou alegre. E isso não depende dos problemas, que se eu parar para te contar a minha história debaixo de um pé de amora, você me faz até um pix. Você me faz até um pix, hein? Então, irmãos, às vezes a gente tem esse testemunho. Eu era triste, eu era cabisbaixo. Pastor, eu era um daqueles que andava só arrastando chinelinha, que andava encurvado, mas não é por algum problema na coluna ou algum outro tipo de problema, não, era por causa vamos dizer assim, era uma manifestação física de como é a minha alma e o meu espírito. Mas depois que eu conheci Jesus, pastor, eu agora sou uma outra pessoa. E isso é verdade, irmãos, porque a fé muda as nossas emoções. Muda a forma como lidamos com as nossas emoções. É óbvio, sim, quem conhece Jesus passa por menos momentos de tristeza. E que duram menos. Por quê? Porque, biblicamente, a fé também afeta a forma como lidamos com as nossas emoções. Mas, em segundo lugar, por que Deus pode ordenar que a gente sempre esteja alegre? Porque Ele nos dá excelentes razões para isso. Sim, a alegria, ela é sim uma resposta às coisas que acontecem ou ao jeito que as coisas estão na nossa vida. Não estou descartando isso. Amém? Sim, a alegria, na maioria das vezes, ela vai manifestar em resposta, em reação a situações, acontecimento, uma boa notícia, ou ao jeito que as coisas estão na nossa vida. Ok. Agora, por isso também que Deus pode ordenar que a gente esteja sempre alegre. Por quê? Porque nós temos com o nosso Deus razões sólidas e maravilhosas para motivar a nossa alegria. A primeira delas, eu enumerei 4. A primeira delas é o caráter do Deus a quem servimos e conhecemos. Se a alegria é uma resposta, então nós temos motivos para nos alegrar, para estar sempre alegre. Primeiro motivo, o caráter do Deus que nós servimos. Nós servimos, conhecemos um Deus que é amoroso, que é bondoso, que é misericordioso, que é gracioso, que é fiel. Quem mais? Fala os atributos de Deus aí. Generoso. Mas qual? Fala o atributo de Deus. Nós temos um Deus que é generoso, bondoso, fiel, amoroso. Você já parou para pensar nos atributos de Deus? Há uns anos atrás eu fiz lá na antiga igreja nossa uma série só sobre os atributos de Deus. Quem sabe, na hora que acabar essa série, a gente faz de novo. Porque, irmãos, deixa eu dizer, precisamos meditar nos atributos de Deus. Não podemos apenas cantar, eu cantarei da bondade de Deus, és fiel em todo o tempo. O pensar sobre os atributos de Deus, sobre o caráter do Deus da Bíblia, não pode ser através de algumas canções que falam do caráter de Deus. Precisamos também meditar na palavra, não só nos versos que diz claramente sobre isso, mas diante de todas as histórias que a Bíblia apresenta, pensar nos atributos de Deus, porque o caráter de Deus que resume todos os seus atributos, irmãos, é motivo para estarmos sempre alegres. Ou você serve um Deus tirano, ou você serve um Deus que é genocida, como muitos acusam. Irmãos, tem um ateu que eu gosto muito de ouvir ele.
é o Pondé, ele é um filósofo brasileiro. Tem um programa dele, vou mandar para vocês depois. Tem um programa dele, ele é ateu, tá? Lembre-se disso. Tem um programa dele que ele fala sobre, ele e a outra jornalista, excelente programas, Linhas Cruzadas, passa na TV Cultura. Eles conversam sobre o Deus da Bíblia. E aí quando a jornalista diz para ele que alguns acreditam que o Deus da Bíblia é genocida, é tudo mais, ele é ateu, vou repetir de novo. Ele diz assim, quando a gente lembra só da história do Gênesis, de que Deus cria um mundo maravilhoso, coloca Adão e Eva lá, dá tudo para eles, dá poder para eles governar tudo, e só diz para eles assim, não coma daquele fruto daquela árvore, porque do dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Ele avisa antes, e mesmo assim Adão e Eva vai lá e faz. Ele diz assim, se essa história é verdade, se você acredita que ela é verdade, então a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem a Deus e dão as costas para Deus, e Deus não mata eles naquela hora, Deus é misericordioso. Um ateu fazendo esse raciocínio. Então, irmãos, ele não acredita nesse Deus, mas ele entende que se a Bíblia é verdade, então nós cremos num Deus que é misericordioso, que é gracioso, que é bondoso. Então, irmãos, nós já temos um motivo para estar sempre alegres. Por que Deus pode virar para você e dizer, esteja sempre alegre? Se você ousar perguntar para ele, me dê um motivo, ele vai dizer, quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu caráter? Como eu me apresento a você na Bíblia? A minha fidelidade, apesar, e Paulo diz em Timóteo que ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. A minha fidelidade, apesar da sua infidelidade, não é motivo para você estar sempre alegre. A minha bondade, a minha graça em que eu dou a você coisas que você não merece, a minha misericórdia em que eu não dou para você aquilo que você merece, porque se Deus nos desse, se Deus nos devolvesse na mesma moeda, se Deus desse para a gente aquilo que a gente merece, irmãos, quantos de nós estaríamos aqui de manhã? Então, quando a gente para refletir, para pensar no caráter de Deus, irmãos, nós temos motivos para estar sempre alegres. Nós temos. Porque o Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Por isso que a gente precisa conhecer o caráter desse Deus. O Salmo 43, verso 4, o salmista diz assim, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O Salmo 97, verso 12 diz assim, alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Irmãos, quem já leu o Salmo sabe, os Salmos estão o tempo todo falando para a gente, alegre-se no Senhor, exulte-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Quantos salmos o salmista diz assim, inclusive, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, é Ele o meu refúgio e Deus meu. Então os salmistas nos salmos, às vezes, não estão pregando para outras pessoas, ele está falando para ele mesmo. Você já percebeu, já fez esse raciocínio? E é isso que devemos fazer. Passamos e temos nesse mundo aflições. O próprio Jesus disse que teríamos aflições. Mas nós devemos, antes de pregar aos outros, pregar a nós mesmos. Pegar a Bíblia e falar, por que você está abatido, a minha alma? Você já conversou com você mesmo? Já conversou com você mesmo? Irmãos, isso é bíblico. Não acha que você está doido não, tá? Você tem que fazer isso, inclusive, mais vezes, com mais frequência. Porque às vezes você não vai ter um irmão. A gente falou nas últimas semanas sobre a gente encorajar os irmãos, amparar os fracos. Mas às vezes a gente não vai ter os irmãos para isso. Mas deixa eu dizer, se você é leitor diário da palavra, a palavra já te dá ferramentas, já te dá motivos para você falar com a sua própria alma. Alma, por que você está abatida? Por que você está triste? E quando ela responder os motivos pelo qual ela está abatida e triste, você lembra ela os motivos pelo qual ela tem para celebrar e se exultar. E um dos motivos que a gente mais vê nos Salmos é alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor é o quê? É lembrar de quem Ele é lembrar o caráter desse Deus. Porque quando a gente começa a pensar ou trazer à nossa memória o caráter do Deus que nós cremos, irmãos, do Deus que é apresentado na Bíblia, irmãos, nós temos motivo para ser o povo mais feliz do mundo, para estar sempre alegre, mesmo em meio às perseguições,
mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo diante das coisas dessa vida que nos dão motivos para ficar tristes. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, talvez você vai lembrar. Irmãos, quando a gente coloca na balança, é que eu acho que ele é visual e ajuda a gente a... Você pode enumerar para mim os motivos que você tem para ficar triste. Eu vou pôr na balança aqui. Mas esse verso nos aponta que, do outro lado da balança, Deus nos dá e nos lembra, nos faz lembrar os motivos que a gente tem para se alegrar. E quem é que ousaria que, ao conhecer a Bíblia, a gente não tem mais motivos para se alegrar do que para se entristecer? Porque, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando a gente para pensar, a gente tem motivos? Tem. Imagina o que Davi quis dizer com passar pelo vale da sombra da morte. Irmão, só nessa expressão não é nada bom, ou é? Vale da sombra da morte. Óbvio que não é bom. Mas ele diz, mas eu não temerei porque tu está comigo. Ou seja, a presença desse Deus comigo, comparado com o vale da sombra da morte, torna o vale da sombra da morte o quê? Deixa eu dizer, na perspectiva eterna, uma piada. Por isso que Paulo diz, morrer para mim é lucro. Paulo, é porque morrer para mim é lucro, porque a partir do momento em que eu morro aqui, eu abro os meus olhos e olho para o meu Senhor e Salvador. Aí Paulo diz, então, eu não sei o que eu escolho, porque partir dessa seria literalmente para o cristão, partir dessa é para melhor. Então, meus irmãos, por que Deus pode ordenar que a gente esteja sempre alegre? Por causa de quem Ele é. Por causa de quem Ele é. Quando Moisés perguntou para ele o nome dele, ele disse assim, eu sou o que sou. Quando Paulo pediu a Deus para tirar por 3 vezes o espinho da carne, qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Paulo então falou, ok, Senhor, teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que o Senhor é forte. Irmãos, estão entendendo? Então, quando a gente para refletir o caráter do Deus que nós cremos, e é esse Deus, e para dessa perspectiva, é esse Deus quem vira para nós, olhando nos nossos olhos e diz, estejam sempre alegres. Olhe para mim, estejam sempre alegres. Amém? Segundo motivo, Ele nos salvou e nos deu uma nova vida. Irmãos, a salvação. Coloquei mais um motivo do lado de cada balança, a salvação. Quando a gente para verdadeiramente para pensar no que é a nossa salvação, meus irmãos, nós podemos ouvir desse Deus, estejam sempre alegres. Porque o que é a nossa salvação? A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos. Irmãos, só da Bíblia dizer que estávamos mortos. E se hoje Ele nos deu vida... Imagina a alegria de Lázaro quando ouviu Lázaro sai para fora. Você acha que Lázaro saiu triste daquele túmulo, irmãos? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos condenados ao inferno eternamente. Éramos capacho do diabo. O diabo fazia com a gente gato e sapato, né? Igual um gato brinca com um rato, o diabo brincava com a nossa cara. O diabo tinha poder sobre a nossa vida, ele fazia o que queria, ele roubava, ele matava, ele destruía. Irmãos, como é triste, eu tenho certeza que você conhece de perto ou de longe, como é triste a gente ver pessoas que o diabo faz o que quer com a vida delas. Lá no meu bairro tem algumas pessoas que assim, já tentei ajudar, mas assim, coração fica partido, porque eu penso, gente, isso não é vida, isso não é vida. Irmãos, mas comparado ou não, a gente vivia essa vida, e Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Teríamos que pagar o preço pelos nossos pecados, e esse preço é a morte, e Ele pagou por nós. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Então, meus irmãos, quando a gente para lembrar o que é a nossa salvação, a gente tem motivo para estar sempre alegre. A gente tem motivo para estar sempre alegre.
O Salmo 32:1 diz: feliz aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é perdoado. Quando a gente para pensar de que as nossas dívidas foram pagas, irmãos, que alegria é essa? Você já teve a experiência de, sabendo quem foi ou não, ter uma conta sua paga? Já teve? Estou falando de conta normal. Que sensação boa, né, irmão? Eu paguei para você já. Que sensação boa hoje a vida. Agora imagina o nosso débito que a gente tinha com o próprio Deus e que a gente não tem mais. Foi perdoado, foi riscado, está consumado. A gente não tem essa dívida mais. A gente pode estar aqui num culto cantando ao Senhor, mesmo às vezes cometendo pecados, mas a gente pode estar aqui porque sabemos que tantos do passado e do presente e do futuro, nossos pecados foram perdoados. Porque Cristo consumou a nossa salvação, de que podemos ter certeza de que moraremos com Ele na eternidade. Irmãos, quando a gente para pensar nisso, não tem como a gente não estar sempre alegre. O Salmo 13:5 diz: quanto a mim, confio na Tua graça, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Em Lucas capítulo 10, verso 20, Jesus envia os discípulos, eles expulsam demônios, curam enfermos e eles voltam alegres, diz a Bíblia, Lucas capítulo 10. E eles voltam felizes porque eles voltam e dizem: Jesus, os demônios foram embora quando a gente orou e os doentes foram curados. Qual que é a resposta que Jesus diz para eles? Não sei se vocês lembram. Isso é muito bom. Eu vi Satanás caindo. Mas aí ele diz assim: mas que a razão da alegria de vocês não seja que os demônios te obedecem ou que os enfermos são curados, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida nos céus. Irmãos, é muito bom ser usado pelo Senhor. É muito bom. É muito bom ser usado por Deus já teve a experiência de expulsar um demônio e o demônio ir embora, ou de orar para alguém ser curado. É muito bom, sim ou não? Irmãos, nossa, da gente, né? Poxa vida, Deus me usou. É uma alegria indescritível, mas Jesus mesmo já disse: mas a maior razão, e digo, suficiente razão para a gente se alegrar, é o fato de que Ele nos salvou. E de que o nosso nome está escrito num livro do qual ele jamais será apagado. Na época que eu era criança, não sei se você foi dessa época, e eu e os amigos da rua lá, a gente teve um período que a gente cismou com o tal da lista negra. Então quando um chateava: você está na minha lista negra, você está na minha lista negra. Era a evolução daquele Belém, nunca mais estou de bem, né? Às vezes a gente pode entrar na lista de melhores amigos de uma pessoa e depois sair. Eu suspeito que culpa minha, tá? Eu suspeito que por culpa minha, eu saí da lista de melhores amigos de alguns amigos. Tem uns amigos que quando o Nicolas nasceu foi lá ver, e hoje o casal, né, de amigos tem filhos e já fez 1 ano e até hoje eu e a Jennifer não foi lá. Eu acho que eu saí tenho certeza que eu saí da lista de melhores amigos e a culpa é minha. A gente sai. Agora deixa eu dizer para você. Do livro da vida, se você foi salvo por Cristo, você jamais será riscado. Jamais. Então, isso é motivo ou não é para se alegrar? Mais um do lado de cá. A nossa razão, irmãos, é motivo suficiente para nos alegrarmos. Terceiro motivo, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Amém? Terceiro motivo, Ele nos deu o Espírito Santo. E segundo Gálatas capítulo 5, verso 22, qual que é um dos frutos do Espírito Santo? Alegria. Alegria. Por que Deus pode ordenar que estejamos alegres? Porque Ele já nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, e o fruto da presença do Espírito habitando em nós é o quê? Alegria. Paulo diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. É por isso que Ele pode virar para a gente e dizer: estejam sempre alegres. Por quê, Senhor? Porque o meu Espírito habita dentro de vocês. Porque você é morada do próprio Deus, irmãos. Já parou para pensar nisso?
No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nos servos e servas do Senhor. Ele possuía, capacitava eles para fazer algo, depois se retirava. Não sei se você já ouviu falar disso. Ele não ficava. No Novo Testamento, na nossa época, depois de Atos capítulo 2, a descida do Pentecoste, o Espírito Santo, quando desce na vida de um cristão, ele permanece por todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa que Jesus fez em João 14 ou 16, não me lembro. Fiquem alegres, vocês deviam ficar alegres porque eu estou indo. Por quê, Senhor? Porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito e Ele habitará em vocês por todos os dias até a consumação do século. Nós temos o Espírito, posso dizer assim, nós temos o Espírito da alegria dentro de nós. Por isso esse é mais um motivo pelo qual, ao ouvir Deus dizer esteja sempre alegre, você tem que virar, por mais que você não esteja nesse momento, você tem que virar para a sua alma, para o seu espírito e dizer: vamos, alma, se alegre porque você tem motivos, se alegre porque o Espírito habita em você. Então, dá seu jeito. Você já conversou com você assim? É basicamente isso que você tem que dizer às vezes. Quando a sua emoção, os seus sentimentos não quer corresponder a essa realidade, você tem que convocar e dizer: vamos dar um jeito. Você já fez isso com alguém? De levantar da cama ou de alguma... Vamos dar um jeito, sai dessa cama, A gente tem que fazer isso com a nossa alma, irmãos. E isso você não precisa ter ninguém olhando. Vamos dar um jeito, vamos, você tem motivo para se alegrar, você tem motivo para levantar um domingo de manhã, você tem motivos, você tem motivo para levantar amanhã, segunda-feira de manhã, e não é que a semana vai ser tranquila, não, às vezes vai ser uma semana doída no seu trabalho, mas você tem motivo para levantar todos os dias de manhã. Por quê? Porque você é a habitação do Espírito da alegria, porque você é salvo pelo Senhor, porque o caráter de Deus é imutável, e esse Deus é maravilhoso. Em quarto lugar, porque Ele nos prometeu que a tristeza é temporária, mas a alegria é eterna. Tem uma música, uma das que eu mais gosto, toda dor é por enquanto. E a música diz: toda dor, toda tristeza, ela é por enquanto, ela é um breve momento. Mas a alegria que nós teremos na presença dEle é eterna. Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7 diz assim: então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se apresentou. Apocalipse 21 diz que lá não haverá dor, nem lágrima, nem tristeza, porque as primeiras coisas foram passadas. As razões que nós temos para nos entristecer nessa vida, irmãos, lembre-se, são temporárias. E a alegria que nós teremos na presença dEle é e será eterna. Agora, se a alegria do futuro está garantida, isso é razão para mim hoje estar sempre alegre. Por que você... Eu vou dar esse testemunho de novo. Recentemente eu renovei minha carteira de habilitação, e a gente sempre passa pela psicóloga ali, que faz uma série de perguntas, né? Que não sei o quê, como é que você está, e tal. E aí uma das perguntas que a psicóloga me fez a última vez foi: você tem esperança para o futuro? Ela perguntou isso: você tem esperança para o futuro? E eu falei: eu tenho. Eu sou cheio de esperança com relação ao futuro. Mas não porque, ainda falei, aproveitei a oportunidade, né, irmão? Mas não porque as coisas estão bem na minha vida, não. Se eu te contasse aqui, eu sempre faço essa brincadeira, se eu te contar minha história de pé de amor, você me faz até um pix. Eu sempre gosto de usar essa expressão. Eu falei com ela: mas eu sou cristão. E em Cristo eu tenho a certeza de que, ainda que as coisas nessa vida não se resolvam, no fim da história vai se resolver. Não no fim da história, no fim desse período da história. Porque quando esse período da história terminar, toda dor, toda lágrima, todo choro vai terminar, segundo o Apocalipse. E então entraremos na eternidade, onde seremos
perfeitamente, de uma vez por todas, alegres na presença do Senhor. E se isso já nos é garantido, irmãos, Deus pode dizer para nós hoje já: estejam sempre alegres. Mas eu não tenho motivo hoje, Senhor. Mas você tem a promessa que eu fiz para você, de que a alegria que tomará o seu coração depois desse breve período, ela jamais passará. Como que podemos ter certeza de cada uma dessas coisas? Porque Jesus ressuscitou. E eu finalizo com isso. Pastor, como que eu posso ter certeza disso tudo? Onde que está a âncora e a certeza de tudo isso? Está na ressurreição de Jesus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele está falando da ressurreição. E ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Vou ler de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, as coisas dessa vida, as coisas como acontecem nessa vida, do jeito que as coisas estão, se a esperança que eu tenho em Jesus é só nas coisas referentes a essa vida, Paulo diz, então somos os mais infelizes. Se não há uma esperança de ressurreição, se não há esperança de um futuro eterno, então, em outras palavras, o que ele quer dizer é, a nossa alegria é falsa. A nossa alegria é falsa, porque as coisas desse mundo são passageiras, entendeu? Você pode receber um Pix enorme num dia e no outro chega um boleto dobrado. A alegria passa. Você pode estar feliz hoje com o seu cônjuge, com o seu filho, e amanhã, infelizmente, aconteceu uma situação. Jó num dia estava feliz com seus 10 filhos, no outro dia ele perdeu todos eles. Acontece, é da vida. Então, se a nossa esperança em Cristo é só para as coisas dessa vida, para as coisas que são passageiras, então Paulo diz, então você pode até se considerar alegre, mas é uma alegria falsa, e na verdade somos, no fim das contas, as pessoas mais infelizes do mundo. Mas o que ele diz nesse capítulo é, mas se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, então no fim tudo vai dar certo. Então as tristezas são leves e momentâneas. Então, todas essas coisas passageiras, tantas boas quanto as más, comparado com a certeza da ressurreição, não só de Cristo, como a nossa, porque ele diz, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, então Ele vai nos ressuscitar. Ainda que morramos, seremos ressuscitados. E se não morrermos, seremos transformados e estaremos com Ele por toda a eternidade. Então a certeza que temos de que Cristo ressuscitou é a garantia de que temos de todas essas promessas. Portanto, meus irmãos, se Cristo ressuscitou, tudo vai ficar bem. Se Cristo ressuscitou, por que vamos permanecer constantemente tristes? Por que vamos ser pessoas desanimadas? Irmãos, eu sei que pode soar um pouco duro, mas cristãos constantemente tristes, desanimados, angustiados, descontentes com a vida, insatisfeitos, cristãos que murmuram, cristãos ingratos com a vida, está com defeito. Está com defeito. Está precisando de um despertar. Está precisando ler o verso 16 de 1 Tessalonicenses. Porque o nosso Deus diz para nós, estejam sempre alegres. E não é por causa das coisas dessa vida, mas é por causa das boas e excelentes razões. E eu só enumerei 4. Que o próprio Deus nos dá para que estejamos alegres. Amém? Portanto, estejam sempre alegres. 4 resumos dessa pregação, e a primeira é exatamente essa. Se você vive constantemente triste, e preste atenção na palavra constantemente triste, desanimado, angustiado, descontente, insatisfeito, murmurando, eu vou falar mais da murmuração lá na gratidão, quando a gente falar em tudo dar graça, murmurando e sendo ingrato, tem algo de errado e você precisa rever as suas emoções. Você precisa conversar com a sua alma ou procurar até mesmo ajuda de um aconselhamento bíblico para que você possa se lembrar de que você tem mais motivos para estar sempre alegres do que para estar nessa situação em que você está. Segunda coisa, pastor, então isso significa que eu nunca posso ficar triste?
Não significa isso. Não significa. O próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, ele diz algo que às vezes a gente não entende. Ele diz assim, como entristecidos, mas sempre alegres. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como assim, Paulo? Como que eu posso estar triste e ao mesmo tempo sempre alegre? É porque às vezes a gente tem sim situações dessa vida que deixa a gente triste. Mas não é algo, como é que eu posso dizer, permanente na nossa vida. Amém? Na vida do cristão, a tristeza deve ser temporária, mas a alegria é permanente. Amém? Quando as pessoas nos perguntam assim, como é que está, irmão? Está tudo bem, graças a Deus? Pode não estar. Mas por que é correto dizer isso? Porque a gente não avalia o nosso, quem somos, baseado naquilo que está acontecendo agora. Mas em todas essas razões que eu dei para vocês, de que o nosso próprio Deus dá. Então, estou passando uns perrengues aí, mas está tudo bem, graças a Deus. Porque a nossa confiança está mais nessas 4 coisas que eu citei do que nas situações temporárias. Então, sim, é possível. Paulo, com frequência, fala de momentos que ele passou por tristeza. Mas ele deixa claro que mesmo estando em alguns momentos tristes, ele permanecia sempre alegre. Porque as razões da sua alegria não estavam nas coisas dessa vida, mas no caráter de Deus, nas promessas de Deus e na sua salvação. Terceiro lugar, se você está aqui nessa manhã, ou vai ouvir a gravação, e ainda não é cristão, e talvez seja uma pessoa assim, que diria, pastor, eu não tenho grandes problemas, mas eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa desanimada. Eu tenho uma boa notícia para você. O Jesus que nós pregamos aqui é um Jesus que pode transformar o seu choro em alegria, que pode tirar esse estado de tristeza permanente da sua vida e pode dar a você uma alegria que ela é independente de situação e circunstâncias. Em que mesmo passando lutas, você vai passar alegre, sorrindo, dando glória a Deus. Porque a alegria que vai brotar em você é uma alegria que não depende das coisas dessa vida, mas depende de quem Deus é e daquilo que Ele fez e faz por mim e por você. E em quarto lugar, se você já é cristão e sente que o seu atual momento é de tristeza e desânimo, te convido agora a orar como Davi orou no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. O motivo de Davi era o pecado que ele cometeu com Batseba. E ele faz essa oração, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É normal cristãos passarem por momentos de tristeza. Mas que nesses momentos, se você vê que está passando dos limites, dobre os seus joelhos e peça ao Senhor para restaurar na sua vida a alegria da salvação. Porque o correto e a vida cristã normal, vou dizer assim, é a gente estar sempre alegre. Porque temos bons e sólidos motivos para isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não sei qual é o seu caso nesta manhã. Não sei. Mas enquanto eu falava, eu tenho certeza que o Espírito foi convencendo o seu coração. Portanto, eu te exorto a orar neste momento. Seja se você se considera uma pessoa sempre triste, desanimada, então eu te encorajo a orar e aclamar a graça desse Jesus, o qual nós pregamos aqui. Aclamar o batismo com o Espírito Santo, que enche e pode encher o seu coração dessa alegria imutável, dessa alegria incondicional, que não depende das circunstâncias. Se você já é convertido e talvez está passando por um momento de tristeza e desânimo, eu te encorajo diante do Senhor a se lembrar agora de que tudo isso que você está passando é temporário. É temporário. É temporário. E em segundo lugar, eu te encorajo a orar, pedindo agora a ajuda do Espírito Santo e pedindo a Ele que restaure em você a alegria da salvação, para que você possa obedecer ao Senhor o que Ele diz nesse verso, de que você seja uma pessoa que esteja e que venha estar sempre alegre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã.
Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz. Te louvamos por aquilo que o Senhor é. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor sempre nos dá motivos para nos alegrar. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso, gracioso, amoroso, e nos falta, Senhor, tempo para enumerar todos os atributos do Seu caráter, mas o que nós precisamos lembrar é que Tu és maravilhoso, Senhor, é que Tu és glorioso, é que Tu és um Deus que, por si só, por quem Tu és, já nos dá motivos sólidos e permanentes para estarmos sempre alegres, porque não servimos a um Deus feito por mãos humanas, não servimos a um Deus que não tem poder, não servimos a um Deus que não é vivo, que não é real, servimos a um Deus real, Criador dos céus e da terra, e que não só é vivo e real, como é um Deus presente. Nós não servimos a um Deus que criou tudo, foi embora e não está nem aí para nós. Nós servimos a um Deus que é presente, que é Emmanuel, que é Deus conosco, que está conosco nos dias bons e nos dias maus, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos e por toda a eternidade. Tu és esse Deus presente, amoroso, fiel, que mantém a Tua bondade sobre a nossa vida, como Davi orou, que a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Abre os nossos olhos para que enxerguemos quem Tu és, abre os olhos do nosso coração para que venhamos contemplar a Tua glória, para que venhamos contemplar o Teu caráter, quem Tu é de verdade, Pai, para que o Teu caráter e a natureza de quem o Senhor é venha resplandecer sobre os nossos corações e que isso bote em nós uma alegria incondicional. E como diz um outro verso, a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria que encontramos em Ti se torne a nossa força para viver, Pai. Nós Te louvamos pela Tua salvação, pela Tua maravilhosa salvação, porque estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou. Nós Te louvamos, Pai, por aquilo que o Senhor fez, por todas as Suas promessas. Te louvamos pela promessa maravilhosa que é a da presença do Espírito Santo habitando em nós, e clamamos, Espírito Santo, opera o milagre do novo nascimento na vida daqueles que precisam, transforma o coração deles, tira a tristeza e coloca a alegria, tira esse estado permanente de desânimo, de tristeza, de murmuração, de descontentamento, de ingratidão, essa pessoa que muitos talvez a consideram de mal com a vida. Quantos não se afastam de algumas pessoas por causa do gênio que ela é? Oh, meu Deus, muda o coração dessa pessoa, e muda não só o comportamento, mas as emoções dela também, que Teu Espírito venha gerar essa alegria que é fruto da habitação dele em nossos corações. Restaura os meus irmãos nessa manhã, Pai, aos meus irmãos que precisam ser restituídos à alegria da salvação. Restitui, Senhor, agora, nesta manhã, ainda nesse culto, Pai, a alegria da salvação deles, a alegria no coração deles, Pai, ainda que os problemas e as situações adversas não se resolvam hoje, não se resolvam essa semana, esse mês ou ainda esse ano, mas que a alegria do Senhor retorne ao coração desses meus irmãos, que eles venham ser irmãos alegres e sempre alegres na Tua presença e para a glória do Senhor, Pai. E que possamos, Senhor, ser pregadores dessa alegria a todos aqueles que estão abatidos, cansados e sobrecarregados. Que a nossa alegria, Senhor, apesar de tudo, seja mais um testemunho da glória do Senhor, para com esse mundo caído e tão triste que nós vivemos nessa geração, Pai, da depressão, da ansiedade, Pai. E quantos já não foram tomados por uma tristeza até mesmo mortal, Pai? A nossa oração final é para que o Senhor nos use, Pai, como luzeiros, como estrelas que vão brilhar, Pai. Que a nossa alegria se torne contagiante e que, quem sabe, pessoas venham ser atraídas a Ti ao verem a nossa alegria, apesar de todas as situações dessa vida. Que possamos ouvir de pessoas dizendo que eu quero a alegria que você tem. Que possamos então mostrar e apontar para eles a razão e os motivos da nossa alegria para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?
Alguém quer falar algo? Tem a oportunidade. O pastor estava falando das coisas de Deus, né? Então, lembrando os atributos de Deus, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora, eu tinha esquecido, estava esquecendo, deixa eu me lembrar aqui agora. Lembrei agora, de uma música muito antiga, muito interessante, que diz que Deus é fiel, tu és fiel, Senhor, o Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tu como eras, e como eras, tu sempre serás. Aí repete, Amém. tu és fiel. Amém. Então eu fiquei... Flávio vai cantar ela semana que vem? Vai? Eu quero dar um testemunho Tá dado. do que aconteceu ontem. Isso é recente, entendeu? Ontem eu levantei de uma tristeza muito grande no meu coração, mas eu não sabia de onde tinha vindo. Aham. Eu me levantei um desânimo profundo. Desliga aí, Dani. Perto do céu. Eu peguei e falei, fiz um almoço lá de qualquer jeito.